Amém? Uma coisa é o pai não concordar com os erros, uma coisa é o pai disciplinar. Amar não significa concordar com os erros. Amar não significa passar a mão na cabeça nas atitudes erradas, muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina que quem ama, corrige. Se os filhos, todos eles, fossem corrigidos pelos pais, nós teríamos muito menos adultos problemáticos hoje. Né? O problema é que muitas das vezes nós não somos pais responsáveis como o nosso Deus é. O nosso Deus nos ama demais, independente do que a gente faça, independente do que a gente seja. Deus odeia o pecado, mas Ele nos ama. Quando a gente comete algum pecado, quando a gente comete algum erro, Ele continua nos amando, e isso você precisa entender. Você pode estar cometendo o pior erro, Deus continua te amando, não suportando o pecado, odiando o pecado, odiando o erro que você está cometendo, mas Ele continua te amando. O que significa Deus continuar te amando, mesmo você cometendo um erro? É porque Deus sempre tem a esperança que todo pai tem, que o filho venha se arrepender. Quando Deus enviou, quando Ele veio ao mundo através do seu Filho Jesus e morreu por cada um de nós, foi com essa esperança, foi com essa expectativa. Né? Porque Deus sabe que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos dotados de uma coisa chamada inteligência. Nós somos dotados de uma coisa chamada raciocínio. Então, Deus sempre tem a esperança, já que nós temos raciocínio, já que Ele nos fez, porque nenhum animal tem raciocínio. Nenhum animal. O único animal, né, que tem raciocínio é o ser humano. É o chamado animal racional. A gente aprende isso em ciências, não é? Em biologia. Todos os outros animais são chamados animais o quê? Irracionais. O homem é considerado biologicamente o único animal o quê? Racional. É essa racionalidade que nós temos que nos torna o quê? Semelhante a Deus. Então o que Deus está sempre? Como nós somos os únicos animais racionais, como nós temos a racionalidade que nos assemelha a Deus, Deus sempre espera que através da nossa racionalidade a gente consiga entender os erros, né, as escolhas erradas, os maus caminhos que a gente está tomando. Ele está esperando, porque Ele nos deu isso. Só que atualmente, né, e durante os anos, o diabo vem atacando tanto o inimigo, Satanás, né, o agente do mal, né, o cramunhão, o capiroto, o Satanás. Ele trabalha de uma maneira, o inimigo, ele trabalha de uma maneira tão ardilosa que parece que cada vez mais ele vai cauterizando a mente, cauterizando o raciocínio. Você vai vendo que as pessoas às vezes estão cometendo coisas que a gente fica espantado. Como é que essa pessoa tem coragem? Como é que ela continua fazendo isso? Mesmo continuando causando tanto estrago, mesmo causando tanto equívoco, mesmo causando tanto mal à sua vida, como é que essa pessoa continua ainda, né, fazendo isso? Mas porque Deus tem essa esperança. Como nós temos racionalidade, Deus está sempre esperando que através da nossa racionalidade a gente caia em si. Que aconteça com a gente o que aconteceu lá com o filho pródigo. Quantos conhecem a parábola do filho pródigo? O que aconteceu com o filho pródigo? Ele saiu de casa, né? Pegou a herança que ele ainda não tinha direito. Aí foi gastar, né, gastou toda a sua herança com bagunça, com prostituição. Ou seja, ele traiu a confiança do pai, ele saiu da casa do pai, traiu o pai, pegou uma parte do dinheiro que ele ainda não tinha direito, o pai deu, porque herança é só depois que morre. Mas ele teve a ousadia, a petulância, o desrespeito de pedir ao pai algo que ele não tinha direito. Eu quero a minha parte, eu quero a minha herança. Aí, esse pai da parábola do filho pródigo, ele representa o nosso Deus. Um pai tão amoroso que ele foi e deu. Ah, você quer ir embora? Então você toma, vai embora. E deu dinheiro para o filho pródigo. Aí o que a Bíblia conta para a gente? Que o filho pródigo foi, gastou todo o dinheiro, fez todo tipo de imundície, se meteu com todo tipo de prostituição, fez tudo que não prestava, fez um monte de escolha errada, tomou um monte de decisão errada, fez um monte de amizade interesseira. Que tem muito isso no mundo, amizades que só gostam de você, né, pelo que você tem. Quando você não tem mais amigo. Né? Amigos estão com você enquanto você pode pagar a cerveja, enquanto você pode pagar o churrasco, enquanto você pode pagar a dose de cachaça. Né? Depois que você não tem mais, deixa de ser amigo. No mundo está cheio de amizade assim. E o filho pródigo conheceu vários desses amigos. Só que chegou uma hora que todo o dinheiro dele aconteceu o quê? Todo o dinheiro acabou.
Acabou. Aí, cadê os amigos de copo? Cadê os amigos de farra? Cadê os amigos, né, da Boresta? Não tinha mais ninguém, foi todo, ele não conseguiu mais nada. Ele não conseguiu um prato de comida para comer em lugar nenhum, porque os amigos que talvez fumaram maconha com ele, usaram droga com ele, tomaram cachaça com ele, foram para o prostíbulo com ele, se prostituíram com ele, esses amigos, agora que ele não tinha mais nada, foram embora. E ele ficou sem um prato de comida para comer. A Bíblia diz para a gente que ele foi procurar emprego num lugar e encontrou um patrão muito cruel que deu emprego para ele, mas não dava um prato de comida. Aí a Bíblia diz que ele se alimentava comendo comida de porco. Tem gente que você conhece, que eu conheço, que está comendo comida de porco. Comendo um monte de coisa que não presta. Por quê? Por causa da rebeldia, por causa das escolhas erradas, né? Por causa das decisões fora da presença de Deus. Estão aí comendo um monte de comida podre, comida estragada, usando um monte de coisa indevida. Ele estava lá comendo comida de porco. Aí olha só o que a Bíblia diz, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Ele estava passando tudo isso, todo esse perrengue, ele estava lá passando aquela humilhação naquele único emprego, que ele procurou emprego em tudo quanto foi lugar, não encontrou, aí encontrou um emprego lá para tomar conta de porco. Olha onde o diabo leva a pessoa. Quando o diabo quer destruir uma vida, olha só o que ele é capaz de fazer. A Bíblia diz que o diabo veio para matar. Olha o que ele fez com a vida desse filho pródigo. Tirou o filho pródigo de dentro de casa, né, da casa do pai que amava, que cuidava dele, onde ele tinha, né, gozava do bom e do melhor, tirou ele de dentro da casa do pai, levou ele para o mundo, não, vai lá, conhecer o mundo, viver uma vida boa, prostituição, e mais lá, é um monte de coisa para você experimentar a vida. Meus olhos enchem de lágrimas e meu coração se aperta quando um jovem fala isso para mim. Ah, pastor, eu estou pensando em me afastar da igreja porque eu quero conhecer o mundo. Não vai conhecer, não. Se eu puder, eu sempre dou esse conselho, não faz isso não, evita isso. Você pode aprender sem precisar conhecer, porque o mundo lá fora não é fácil, gente. Satanás, que é o príncipe desse mundo, ele bate com vontade. Então, se você tem vontade de conhecer o mundo, coloca isso no altar, se ajoelha aqui, Senhor, mata esse desejo da minha carne, sufoca esse desejo da minha carne, mas não paga o preço de conhecer o mundo, não. Porque tem uns que vão lá fora dar uma voltinha, conhecer o mundo, e depois ficam sem força para voltar. Ficam sem força para voltar. Sem falar de tudo de errado que pode acontecer quando estiver dando essa voltinha lá fora. Então isso me preocupa. O que acontece? Porque o diabo faz isso. O diabo quer tirar você da casa do pai, para quê? Para ele poder, sentar o sarrafo em você. Porque aqui dentro o diabo não pode tocar na tua vida. Ele perturba você, se levanta contra você, levanta acusação, levanta problema, levanta luta, levanta dificuldade, mas tocar em você ele não pode. Aqui dentro você está guardado, aqui dentro é a casa do pai, você está protegido. Aí o que ele quer fazer? Tirar você daqui de dentro. Porque tirou você da presença do pai, tirou você da casa do pai, você está vulnerável para ele, sentar-lhe o sarrafo. Foi o que ele fez com o filho pródigo. Tirou o filho pródigo da casa do pai. Na casa do pai está protegido, na casa do pai está guardado. Então sai da casa do pai, porque aqui fora, eu vou pegar você. Mas só que o diabo, ele sabe como fazer as coisas. Ele é astuto, ele é o príncipe do mal, ele é o regente do mal. Não é? A pessoa saiu, não foi logo acontecendo coisa errada. Primeiro, ele saboreou muito, achou que estava, né, aquela primeira impressão. Eu não sei se vocês já viram pessoas que assim que se desvia, que sai da presença de Deus, e aí, quando você, e aí, tá tudo bem? Graças, tá tudo bem, estou gozando do mundo, estou fumando, estou bebendo, estou me divertindo, agora eu estou vivendo. Porque exatamente é a falsa, é a primeira impressão. O diabo, ele faz isso. Gente, são 30 anos que eu vejo essa história se repetir, eu nunca vi acontecer diferente. São 30 anos de ministério, são 30 anos que eu vejo isso acontecer. Nunca vi acontecer diferente. Assim que sai, tu encontra aquela pessoa, e aí, fulano, estou vivendo, agora tá bom pra caramba, agora, sabe, estou me divertindo, estou indo pra boate, estou namorando todo mundo, estou vivendo a vida. A primeira impressão é sempre agradável. E com o filho pródigo é a mesma coisa. Com dinheiro, assim que saiu da casa do pai, prostituição, noitada, bebedeira, amigo, cara, você é bom, porque quando tu está com dinheiro, todo mundo é teu amigo, aí um monte de amizade, aquela farra toda. Só que o diabo, primeiro, ele vai o quê? Ele vai ajeitando. Primeiro ele deixa, quando você acha que você está bem, né? Estou feliz da vida, agora sim eu estou vivendo,
Eu já vi gente que saiu da igreja, aí quando estava gozando essas experiências lá no mundo, né, disse isso, agora eu estou vivendo. 6 meses depois, estava contaminado com o vírus da AIDS. 6 meses depois. Mas assim que saiu, agora eu estou vivendo, agora eu sei o que é vida. Agora, sabe, fui nascer, meu pai e minha mãe me obrigavam para ficar na igreja esse tempo todo, agora saí da igreja, agora eu estou vivendo a vida. Agora estou fazendo o que eu quero. 6 meses depois estava contaminado com o vírus da AIDS. 6 meses depois. Hoje vive à base de coquetel. Voltou para a igreja, está na presença de Deus, mas é o que eu digo, é um perigo dar voltinha. Está na igreja, eu vou dar uma voltinha fora, e aí conforme for eu volto. Avisa para a pessoa que está do teu lado, não dá voltinha não, meu irmão. Dá voltinha não, fica por aqui. Fala assim, aquieta teu facho, fica por aqui mesmo, porque dar voltinha é perigoso, hein? Esse pessoal vai dar voltinha. Eu estou contando para vocês um caso de uma voltinha, eu podia contar aqui um monte. São 30 anos de ministério que eu posso contar os casos para vocês. Estou contando um caso. Um caso. 6 meses depois, contaminado com o vírus da AIDS. Hoje voltou para a presença de Deus, né? E está vivendo à base de coquetel. Né? O coquetel que a saúde pública oferece, né? Não pode fazer um monte de coisa, um monte de limitação. Né? Graças a Deus, Deus está tratando, mas, infelizmente, foi a consequência da voltinha. Não é? Aí o que aconteceu com o filho pródigo? A mesma coisa. No início, farra, sabe? Farra, curtição, mulherada, tudo de bom. Daqui a pouco o dinheiro acabou, miséria, pobreza, doença, ele começou com isso tudo. Fome, e não tinha ninguém para ajudar ele. Mas o que eu acho interessante é que teve um momento que ele usou a racionalidade dele. Se você lê a parábola do filho pródigo, vai dizer assim, que ele estava lá comendo a comida de porco e de repente ele caiu em si. Repita comigo, caiu em si. Diga assim, caiu em si. Diz isso lá na parábola, exatamente com essas letras. Ele estava lá comendo aquela comida de porco, né? Poxa vida, aí ele caiu em si. Aí quando ele caiu em si, é esse cair em si que a gente chama de racionalidade. É quando a razão volta a falar. É quando a racionalidade, aquilo que nos assemelha com Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque nós temos raciocínio, capacidade de raciocinar. Aí ele lá, nesse chiqueiro lá, comendo comida de porco, ele cai em si, poxa, na casa do meu pai não passava nada disso. Na casa do meu pai, sabe, eu tinha as melhores comidas. Os empregados do meu pai vivem muito melhor do que eu estou vivendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu pai, caiu em si. Racionalidade. Vou sair desse lameiro, não vou continuar aqui. Usando a racionalidade. É o que Deus está sempre esperando. Deus está sempre olhando para você, vai chegar uma hora que Ele vai usar a racionalidade. Ele vai ver que esse caminho está errado. E às vezes a pessoa está percebendo que o caminho está errado, está percebendo que não deve continuar, está percebendo que isso não está certo, mas ela vai insistindo, porque o diabo vai cauterizando a mente da pessoa, sabe? E a pessoa fica ali às vezes de teimosia, se arrebentando, se estraçalhando todo. Mas eu louvo a Deus quando as pessoas usam a racionalidade. Não, caiu em si. Vou voltar. Chegou na casa do pai, não precisa me receber como filho não, me recebe como empregado que tá bom. Aí vocês conhecem o final da história, né? O pai recebeu como empregado? Não. O pai, não, traz aqui, você vai ser meu filho, como é que eu vou te receber como empregado? Porque é aquilo que eu falei, pai ama filho, não é porque filho é bom, porque filho é ruim, pai ama filho porque o filho é filho, bastou ser filho para ser amado. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Aleluia. Então Deus te ama porque você é o quê? Pastor, mas eu não presto. Você é filho, Ele te ama. Ele te ama. Ele está esperando você cair na sua racionalidade. Realmente, sabe, o que eu estou fazendo não está certo, o que eu estou fazendo não agrada ao meu pai, o que eu estou fazendo não vai me levar a uma vida abençoada, eu vou para a presença de Deus, eu vou buscar a presença de Deus. Amém? Então, queridos, nesse salmo aqui é um salmo de Davi, o salmo 139, que é o texto base da nossa campanha desse mês. Que a gente quer que você entenda isso. Deus te ama porque você é filho. Não é porque você é bom, não é porque você... pastor, tu não sabe o que eu já fiz. Não interessa para Deus o que você já fez. Não interessa para Deus o que você esteja até fazendo. Interessa que Ele te ama e Ele conta com a sua racionalidade. Ele espera que no dado momento você tome uma atitude racional. Não, eu não posso continuar fazendo isso.
Eu tenho um pai que me ama, eu tenho um Deus que me fez, como o salmista diz aqui no versículo 13 que a gente leu, coloca o versículo 13 aí. Um Deus que me fez, que me teceu lá no ventre da minha mãe, um Deus que me conhece quando eu ainda estava dentro do ventre da minha mãe. Olha só como é que a nossa amizade com Deus é antiga. Olha como é que a nossa história com Deus é antiga. Nós ainda éramos uma substância sem forma no ventre da nossa mãe e Deus já nos conhecia. Pois possuíste o meu interior, entreteceste, quer dizer, me fizeste no ventre de minha mãe. Não é? Porque a coisa mais interessante, gente, é uma criança sendo gerada. Isso é coisa de Deus. A biologia pode explicar o que quiser. Eu sei que tem a explicação biológica, evidente que tem, porque Deus é um Deus que é o dono da ciência. A ciência é de Deus. Mas nada me tira a mão de Deus na concepção de uma criança. Nada. Não tem explicação. Quando, né, a criança nasce, meu neto nasceu agora, aqueles dedinhos tudo separadinhos. Vocês já viram que perfeição? Unhazinha pequenininha. Gente, são detalhes. Nós somos feitos em detalhes. Não é? Eu sei que tem toda a explicação biológica para isso, né? O encontro do espermatozoide com o óvulo, eu sei de toda a explicação biológica, e tudo isso quem fez foi Deus. Mas não tem como a gente não atribuir a uma ação divina. Quando a criança nasce, a perfeição, não é? Ali tudo feito direitinho. Começa a pensar no funcionamento do teu corpo humano. Começa a pensar. O corpo humano é a máquina mais perfeita que existe, gente. Começa a pensar no corpo humano. Não é? Então, olha só, tudo isso é o quê? É obra das mãos de Deus. Então, o salmista aqui, ele está colocando, o salmista está falando assim, olha, desde lá do ventre da minha mãe, né, que o Senhor já conhecia. E o salmista aqui, nesse salmo, que é a nossa base da nossa campanha, ele sabe disso, eu sou filho, e o pai me ama porque eu sou filho. E aí, olha o que o salmista está trazendo a gente para a gente entender aqui. Ele começa mostrando que a história com Deus, nossa, começa desde o ventre da nossa mãe. E outra coisa que ele vai mostrar é que Deus nos conhece muito bem. Se você ler todo o Salmo 139, ele começa dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Ele sabe, Senhor, tu me conheces. Ele sabe, o único que me conhece por dentro, tem aquele dia que você levanta, que umas 20 pessoas te perguntam, como é que você está? Você está tudo bem. Mas está todo mundo vendo pela tua cara que não está bem. Mas você está tão mal que você nem quer falar o que você tem. Não é? Você simplesmente dá está tudo bem. 10, 20 pessoas te perguntam, como é que você está? Como é que você está? Está tudo bem. Mas está todo mundo vendo na tua cara. Então você pode não falar para todo mundo. Você pode esconder de todo mundo. Mas você não consegue esconder de quem? Deus sabe por que você está triste naquele dia. Deus sabe por que você está constrangido. Deus sabe o porquê do teu mau humor. Então o salmista, ele tinha isso na mente dele. O meu pai, Deus que é o meu pai e eu sou filho dele, ele me conhece, ele conhece o meu levantar e conhece o meu deitar. Quando eu me levanto, ele já sabe como eu me levantei. Quando eu me deito, ele sabe como é que eu me deitei. Ele conhece todas as minhas ações. Eu tenho um pai, eu tenho um Deus que é o meu pai, que me conhece muito, que conhece o meu interior. Eu não preciso esconder nada de Deus, porque ele me conhece muito bem. Então eu posso falar com ele de todas as minhas amarguras, de todas as minhas frustrações, de todos os meus pesares, porque ele me conhece muito bem. E aí, gente, quando a gente fala de Davi, o que acontece? Tem muita gente que quando fala de Davi, o rei Davi, o rei Davi, o rei Davi. Você chega em Israel, né, na Terra Santa, quando você fala de Davi, os hebreus, eles são doidos, os israelitas, os judeus, eles são doidos pelo rei Davi. Né? Então onde você vai, tem o símbolo do rei Davi, tem a estrela de Davi, tudo quanto é lugar, porque Davi foi um rei muito, muito marcante, o reinado de Davi foi um reinado muito marcante para o povo de Israel. Mas só que a gente precisa entender que Davi não começou a história dele como rei. Davi, antes de ser rei, ele era ninguém. Quem era Davi antes de ser rei? Aos olhos humanos? Ninguém. Ninguém. Davi era um homem, né? Ele era o menor da família. Né? Uma família só de filhos homens, e filhos homens tudo fortão. Né? Então a gente conhece mais ou menos a história de Davi. Davi, todos os irmãos de Davi foram indicados
para servir o exército, né, o exército de Israel. Davi era o único que era pastor de ovelha. Pastor de ovelha era uma das profissões nessa época mais simples que tinha. A profissão mais simples, mais humilde, era a profissão de pastor, pastor de ovelhas. Por isso que hoje pastor de igreja é assemelhado a pastor de ovelhas, porque é uma das coisas mais simples, que a gente tem que fazer com maior simplicidade, com maior humildade. Ninguém pode achar que ser pastor, ninguém pode achar que cuidar de pastorear uma igreja, que isso é algo para se engrandecer, para se vangloriar, pelo contrário. O cargo de pastor exige simplicidade e humildade. Exatamente como eram os pastores de ovelha no passado. Então, Davi tinha a profissão mais humilde, mais humilde, mais humilde. Tanto que quando Deus começa a rejeitar o reinado de Saul, Saul era o rei de Israel. E aí Saul começou a fazer aquilo que não agradava mais a Deus. Aí Deus colocou no coração, vou estabelecer um novo rei, porque esse rei Saul que está aí, ele já não está mais reinando de acordo com os meus princípios. Vou estabelecer um novo rei. Aí ele chama o profeta Samuel, fala, profeta Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque lá da casa de Jessé eu vou escolher um dos filhos dele e um dos filhos de Jessé vai ser ungido rei. Aí o profeta passa a mão no chifre, né? Estou contando a história para vocês só para lembrar rapidinho. O profeta Samuel passa a mão no chifre, enche de azeite e vai para a casa de Jessé. Chegou na casa de Jessé, falou assim, olha, eu vim aqui com uma missão, Deus mandou eu vir aqui, o profeta, o homem de Deus. Deus falou comigo que ele vai ungir um novo rei para Israel. Deus não está se agradando mais de Saul. Saul deixou de governar de acordo com os princípios de Deus. E Deus mandou eu vir aqui porque hoje vai ser ungido aqui um novo rei. Aí Jessé falou assim, já sei. Meus filhos todos que servem o quartel, que servem o exército de Israel. Tudo grandão, tudo fortão, tudo altão, né, de boa estatura. Aí começou a chamar, vem o primeiro. Aí chegou o primeiro. Aí quando o primeiro... A Bíblia conta isso pra gente. Quando o primeiro entrou, o profeta falou, é esse, olha o tamanho do homem. O homem tem pinta de rei, grandão, fortão, bonitão, tem pinta de rei. Ajoelha aqui, ó, que eu já vou jogar óleo na tua cabeça. Aí Deus, opa, Samuel, não faça isso. Eu não olho como você olha. Vocês olham, vocês humanos, olham para a aparência. Eu olho para o coração, para o interior. Eu não olho para esse aí, ó, tem a aparência de rei, mas o coração dele, o interior dele, não é um coração de um homem que eu procuro. Não tem o interior de que eu procuro. O ser humano olha a aparência. Então não unge esse não. Aí Samuel, né, pegou, recolheu-se, era um profeta obediente, falou, não é você não, levanta. Eu me enganei. E aí pegou, continuou lá. Veio o segundo. Quando veio o segundo, falou, não é possível, agora é esse. E aí Deus, não, ainda não é esse. Aí veio o segundo, veio o terceiro. Eu sei que todos os filhos, preste atenção, gente, para você poder entender a história de Davi. Depois que, aí todos os filhos que Jessé achou que podia ser rei, ele mandou se apresentar diante do profeta. Aqueles que ele achou que tinha pinta de rei, que tinha condições de rei, ele não mandou chamar Davi. Porque Davi, a Bíblia diz para a gente, que Davi era magrinho, franzino, porque ele não estava no exército de Israel, desenvolvendo os músculos, fazendo ginástica, ele cuidava de ovelha, né? Então ele era franzinho, cheio de sarda, cabelo ruivo, então ele não tinha aparência de rei, não é? Aí o que acontece? O pai mandou chamar todos. Aí, quando todos passaram pela presença do profeta, o profeta disse assim, acabaram-se teus filhos? Acabou os filhos? Porque você mandou todos aqui passarem na minha frente. De todos que você mandou passar na minha frente, nenhum desses Deus falou que era o rei. E Deus disse que ia sair um rei daqui da tua casa. Não tem mais filho? Aí Jessé coça a cabeça. E peraí, eu tenho um filho que está lá no campo. Ele é músico, gosta de tocar harpa. Acho que ele é meio doido, ele. Meio loucão, meio riponga, né? Ele fica lá tocando harpa, cuidando de ovelha, meio riponga. A gente chega lá, ele está sozinho. Lindo, lindo, lindo é. Eu acho que ele não é bom da cabeça, inclusive. Ainda tem esse. Aí, mas eu nem mandei chamar, porque esse, na minha avaliação, não tem a menor chance. Olha só a rejeição que Davi sofria dentro de casa. Porque ser rejeitado na escola, ser rejeitado no trabalho, é uma coisa. Agora, ser rejeitado dentro de casa pelo teu pai, pelos teus irmãos,
Davi sofria desde cedo, desde a adolescência. Davi sofria rejeição dentro de casa. Ele era rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos. E eu não sei se isso é verdade, não sei se isso, a gente não pode afirmar que isso seja verdade. Não pode afirmar que seja verdade. Por quê? Porque isso é uma corrente teológica. A gente só pode dizer que é verdade aquilo que está escrito na Bíblia. As opiniões teológicas, a gente pode até considerar, mas não pode dizer que são verdadeiras. Porque eles não estão escritos. Só pode dizer que é verdade o que está escrito na Bíblia. Existe uma corrente teológica que diz que Davi era um filho rejeitado porque ele foi fruto de um adultério da mãe. Por quê? E por que os teólogos que confiam nessa corrente afirmam isso? Porque tem um salmo que Davi diz assim: em pecado me concebeu minha mãe. E aí, o sexo da mãe com o pai não é pecado, já expliquei isso para vocês. Sexo entre marido e mulher não é pecado. Sexo só é pecado o quê? Fora do casamento. O sexo só está fora do propósito de Deus quando ele é feito fora do casamento. Então, a mãe de Davi com o pai de Davi não seria pecado. Então, eu considero um pouco, não afirmo que é verdade, eu considero um pouco essa corrente por conta dessa colocação que Davi faz no Salmo. Isso aqui está escrito. Davi diz assim: em pecado me concebeu minha mãe. Então, tem uma corrente de teólogos que acredita que quando Davi faz essa afirmação, foi porque ele era fruto de um adultério. A mãe de Davi deve ter cometido um adultério, e aí se engravidou dele, ele foi fruto de um adultério. E o pai acabou criando Davi como filho, mas porque você percebe que era uma rejeição muito grande. Toda a história de Davi foi muito rejeitado. Os irmãos rejeitavam. Existem outras passagens na Bíblia que mostram essa rejeição para a gente. Eu não vou citar por causa do horário, mas existem outras passagens na Bíblia que mostram como Davi era rejeitado dentro de casa, pelo pai e pelos irmãos. Os irmãos debochavam dele, os irmãos escarneciam dele. Então, uma coisa, gente, é você ser rejeitado na escola, ser rejeitado no trabalho, ou ser rejeitado dentro de casa. Pai que rejeita filho, marido que rejeita esposa, esposa que rejeita marido, filho que rejeita pai. Sofrer rejeição dentro de casa, isso acaba causando feridas e marcas muito profundas. Então, Davi, ele já tinha todas essas marcas nele, marcas profundas que ele tinha. Aí o que acontece? Aí o pai diz assim: olha, eu não sei não, mas já que... Aí o profeta Samuel, que foi usado por Deus, falou assim: não, ninguém vai... Aí o pai de Davi tinha feito um jantar para eles, um banquete. Aí, vamos sentar para comer? Não vamos comer não. Vai lá, manda esse Davi vir. Enquanto esse Davi não chegar, ninguém senta na mesa. Vamos, porque Deus falou. Aí quando Davi entrou, aí foram lá no campo chamar Davi. Aí Davi largou as ovelhas, veio lá do mato cheio de carrapicho, né? Naquela ele usava túnica, cheio de carrapicho, os outros estavam tudo fardado, bonitão, ele com a túnica cheia de carrapicho, fedendo a ovelha, né? Com aquele cheiro de ovelha, aquele cheiro de mato, veio lá, com aquela harpa dele, lindo, 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 veio, né? Andando, aí chegou lá, aí quando o profeta bate o olho em Davi, aí Deus diz assim: este é o rei que eu escolhi para Israel. Vamos aplaudir o Senhor? Quando Davi entrou, a Bíblia diz que é assim que Davi entrou, que o profeta Samuel botou o olho em Davi, aí Deus fala no coração de Samuel: esse é o rei sobre Israel. Aí o profeta manda o Davi se ajoelhar, pega o chifre de azeite e derrama na cabeça de Davi, e Davi é ungido rei. Então Davi já estava ungido rei, mas ele já era rei? Não, porque Saul não tinha morrido, vocês estão entendendo? Ele recebeu a unção, ele recebeu a habilitação, Deus mandou ungir, mas só que o rei, Saul, ainda estava vivo. Aí o que acontece? Aí tem aquela batalha com Golias, que todos vocês conhecem, não conhecem? O gigante Golias, um filisteu, afrontando o povo de Israel, e aí o que acontece? O povo de Israel, todo mundo com medo dele, o próprio rei Saul com medo desse filisteu, de Golias, que era um homem de grande estatura. Aí essa notícia chega para Davi. Davi falou: não, eu vou lá, não vou deixar esse gigante, vou deixar esse homem estar afrontando, sabe, o exército do Deus vivo. Não vou deixar esse homem estar afrontando o nome de Deus. E aí Davi vai lá e com uma tiradeira, a gente conhece a história, com uma tiradeira, Davi, acerta a testa do gigante, dá um traumatismo craniano, ele, cai para trás e morre. Aí o pessoal começou a botar os olhos sobre Davi.
Olha, ele é pastor de ovelha, ele é magrinho, cheio de sarda, cabelo ruivo, mas não é fraco não, hein? Olha só, não é? Ele conseguiu, ninguém, né, os irmãos de Davi, nenhum deles se habilitou. Nenhum homem valente de Israel se habilitou para enfrentar Golias. Davi, foi o único que, confiando em Deus, porque ele já tinha travado uma batalha com o urso, já tinha travado uma batalha com o leão, sozinho ele lá no campo, ninguém tinha visto. Então ele já se sentiu o quê? Eu confio em Deus. O mesmo Deus, ele falou, o mesmo Deus que me deu força para lutar contra o urso e contra o leão, para proteger as ovelhas do meu pai, vai ser esse mesmo Deus que vai me dar força para lutar contra esse gigante filisteu que está afrontando o nome do Deus vivo. Por que Davi se lança esse desafio? Porque ele era corajoso? Não, porque ele confiava em Deus. Há muitos desafios que até hoje na minha vida eu me lanço, não é porque eu sou corajoso, não, é porque eu confio em Deus. Eu aprendi, né, com todas as minhas experiências de vida, eu aprendi a confiar em Deus. Então tem gente que às vezes fala assim, poxa pastor, que coragem, não é coragem, não é confiança em Deus. E Davi sabia disso. Davi, ninguém estava vendo, ele tomando lá no campo sozinho, tomando conta das ovelhas do pai dele, apareceu um urso. O urso queria atacar as ovelhas. Para defender as ovelhas, Davi pediu força a Deus e ele caiu dentro com o urso. Fez o urso fugir. Ele conseguiu lutar com o urso e fazer o urso embora. Outra vez apareceu um leão para devorar as ovelhas. Ele de novo, Senhor, me dá força, me revela, porque eu não vou deixar esse leão devorar as ovelhas do meu pai. Olha como é que ele era fiel, olha como é que ele era leal. Fiel no pouco, Deus colocou depois ele sobre o muito. Aí não deixa não. Aí Deus deu força a ele, ele lutou contra o leão, botou o leão para correr. Aí, ou seja, ele já estava o quê? Capacitado. Davi, embora fraquinho, franzinzo, ele conhecia que tinha um Deus todo-poderoso que ele podia confiar. Aí ele chega agora, né, para o rei Saul, e diz assim, olha rei, o mesmo Deus que me deu força para botar um urso para correr, que me deu força para botar um leão para correr, é esse Deus que vai me dar força para derrubar esse gigante. Aí o rei Saul acabou, olha, eu acho que você está meio doido, cuidado que você vai fazer. Não, eu vou lá, deixa comigo. Aí ele foi lá com uma atiradeira, ele era bom de atiradeira, porque ele ficava no campo, né, enquanto as ovelhas comiam, ele ficava brincando de atiradeira. Tá. Aí ele, bom de atiradeira, falou, não erra aquela testa daquele tamanho ali, ó, aquele cabeção, não vou errar. Ele, puf, quando lançou, pá, né, a pedra encravou, era uma pedra lisa, que a Bíblia diz. Então cravou aqui no crânio, deu traumatismo craniano, o gigante, ó, puf, caiu durinho na hora. Porque ele era corajoso? Não, porque ele confiava em Deus. Aí o pessoal começou a falar, ei, Davi, aí o pessoal começou a botar os olhos em Davi. Esse Davi não é fraco não, esse Davi, e o nome de Davi começou a ser cogitado. Aí, meu filho, começou toda a história da vida de Davi. Um Davi que já tinha que era rejeitado dentro de casa, que era menosprezado dentro de casa, agora começa uma fase de perseguição na vida dele. Porque quando as pessoas começaram a falar de Davi, o rei Saul, que ainda estava vivo, começou a sentir, sabe o quê? Quem sabe que ele começou? Como é que é o nome do sentimento? Inveja. Queridos, deixa eu falar para você. Não tem macumba, feitiço, bruxaria pior do que inveja. Não tem. Tem gente que vê galinha morta na encruzilhada, vê farofa, vê garrafa de cachaça. Aquilo ali é pinto na frente de uma obra de inveja. Uma pessoa que nutre inveja contra você, você não sabe o feitiço que ela joga, que ela acaba, isso acaba querendo pegar você. Não pega porque você é de Jesus, amém? Quantos são de Jesus aqui? Graças a Deus. Então diz assim, em mim não pega. Mas a força da inveja, a força maligna, a força do mal que tem na inveja é pior do que os despachos com bode, com cabrito, na encruzilhada. É pior. A força maligna na inveja, ela é terrível. É uma obra de feitiçaria, a Bíblia diz isso. A inveja é como se fosse uma obra de macumbaria, de feitiçaria, a pior que existe. Não é? Não, quando nós estamos em Jesus, nós estamos blindados pelo sangue de Jesus. Então toda a inveja que vem contra nós não acaba encontrando pouso, porque o sangue de Jesus está sobre nós. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. Mas quando não se tem Jesus, quando a pessoa está desprotegida, aquela obra do mal vem e consegue fazer, muitas das vezes, a maldade na vida daquela pessoa.
A obra de inveja foi o que Saul, foi a pior macumba, o pior sentimento, o pior feitiço nasceu no coração de Saul. Saul começou a ficar com inveja de Davi. Não, está todo mundo falando desse cara. Todo mundo diz aí que ele conseguiu matar Golias. Está todo mundo, diz que as mulheres cantavam, né? Davi matou seus 10 milhares. Isso começou a provocar inveja. Aí ele começou, o rei Saul começou, olha só, Davi tinha dado um grande livramento para o reinado dele. Davi já tinha sido ungido rei, mas ele não estava tomando o lugar do rei Saul. Ele estava esperando Saul morrer para ele poder ser rei. Mas ele falou, eu não vou matar o ungido do Senhor. Ele sabia que Saul era um rei. Ele falou, eu não vou fazer nada, Davi falou isso, eu não vou fazer nada contra o rei, não vou fazer nada contra o ungido do Senhor, eu vou ficar aqui esperando a minha hora. Eu sei que Deus já me ungiu, mas eu vou ficar esperando a minha hora, o meu tempo. E ele ficou quietinho lá, continuou. Mesmo sendo ungido rei, ele continuou cuidando de ovelha, ele continuou pastoreando a ovelha. Só que aí chegou essa questão que aconteceu do Golias, né, desse gigante, e aí o nome de Davi começou a circular pela cidade. Aí nasceu inveja no coração de Saul. Aí, gente, Saul monta uma perseguição a Davi. Olha o que é isso. Saul arregimenta um exército de homens para perseguir um cara magrinho, franzinzo, cheio de sarda, sabe? Que não tinha a menor pinta de guerreiro. Mas Saul com tanto ódio, Saul com tanto... Porque a inveja, o invejoso tem vontade de matar, se for preciso. O invejoso, se for preciso, para ter o que você tem, para ser o que você é, para conseguir o que você já conseguiu, se tiver que matar, ele mata. Porque a inveja é um sentimento que o diabo alimenta. Vocês estão dando para entender? Então Saul, com essa inveja, ele arregimentou um exército. Parecia que Davi era um guerreiro muito forte. Eu acho interessante isso. Ele não arregimentou o exército para matar Golias, mas agora arregimenta o exército para matar Davi, que era muito mais fraquinho que Golias. Olha só que rei incoerente. Olha o que a inveja faz. A coragem que ele não teve para juntar um exército para atacar Golias, agora, movido, com medo de perder o cargo de rei, com inveja de Davi, ele junta um exército, arregimenta um exército para poder matar um menino que era isso aqui, ó, magrinho, fininho. O que ele deveria fazer, ele não era o rei? Não, vamos juntar um exército, vamos atacar Golias. Mas não, deixou Golias afrontar, deixou Golias debochar. Foi preciso Davi com uma tiradeira para matar o gigante. E com a confiança que ele tinha em Deus. Né? Aí agora, para perseguir Davi, ele junta um exército e deflagra uma campanha para perseguir Davi. Quando Davi escreve esse salmo aqui, coloca aí o versículo 14. É do Salmo 139. Quando Davi escreve esse Salmo 139, eu quero que vocês entendam isso aqui. Quando Davi escreve esse Salmo 139, ele está no deserto fugindo de Saul. Ele está vivendo um momento triste na vida dele. Ele está vivendo um momento de conflito. Esse Salmo 139 foi escrito por Davi num momento de muito conflito. Ele, poxa Deus, eu quando era pequeno, quando eu era adolescente, eu fui rejeitado o tempo todo na casa do meu pai. Minha mãe eu nem conheci. Meu pai me rejeitou. Olha só o que aconteceu. Meus irmãos me rejeitavam. Agora o rei, eu não tenho nenhuma intenção de matar o rei. Eu estou esperando a minha hora chegar. Eu nunca pensei na morte do rei. Eu nunca planejei a morte do rei. Mas esse rei do nada se levanta contra mim. Junta um exército para acabar com a minha vida. Eu agora não posso nem mais ficar na casa do meu pai, nem cuidar das ovelhas do meu pai, eu posso mais. Eu agora sou obrigado a viver aqui no deserto. Gente, deserto não tem água direito. Deserto não tem comida direito. Olha só o preço que Davi estava pagando, gente. Um menino que teve uma adolescência, teve uma infância de rejeição, de retaliação, de discriminação, sofreu tudo isso dentro de casa. Ele agora, quando está começando a vida dele, que ele pensa que o negócio vai engrenar, o rei se levanta contra ele, sem ele ter a menor noção. Ele não tinha nenhum plano de matar Saul, ele não tinha nenhum plano de tirar a vida de Saul. Quando falaram isso para ele, ele falou, não, jamais. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele falou assim, jamais eu vou fazer isso, jamais eu vou matar Saul para ficar no lugar dele. Eu sei que Deus me ungiu rei, então vai chegar a minha hora. Quando chegar a minha hora, eu sento no trono.
E ele ficou esperando e continuou vivendo a vida dele. Mas nem viver a vida dele normalmente ele pôde. Porque a perseguição foi tão grande, a perseguição que foi tramada contra ele foi tão grande, que ele teve que ir para o deserto. Então, quando ele escreve o Salmo 139, ele começa a colocar essas coisas. Primeiro, ele começa a fazer, ele começa a invocar um Deus que tudo sabe. Um Deus que tudo sabe. Ele começa a invocar a onisciência de Deus. Olha lá no versículo 1, abre a tua Bíblia do Salmo 139. Ele diz assim: Senhor, tu me provastes e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe consegue discernir os meus pensamentos. Ele está falando, olha, o rei, olha o que Davi está falando, olha Deus, olha meu pai. O rei pode estar achando que eu quero o lugar dele, mas tu sabes que eu não quero. Não é essa a minha intenção. Então Davi começa a orar ao Deus que tudo sabe, ao Deus que tudo conhece. Tu sabes quais são as intenções do meu coração. Eu não tenho intenção de passar a perna no rei. Eu não tenho intenção de dar um chute no rei. Não tenho essa intenção. Ele cismou com isso. E eu não sei se alguém aqui já foi vítima disso, de perseguição. Quando alguém cisma com você com alguma coisa, começa a te perseguir, sem o negócio ter o menor sentido. Não é? Sem ter o menor sentido. Eu acompanhei o caso de uma mulher que a irmã dela tinha um ciúme dela, desesperado dela com o marido. E ela disse, eu nunca nem olhei para esse homem direito, pastor. Mas ela cisma que eu tenho um caso com o marido dela e não tem jeito, não tem jeito. Então tem gente que às vezes que bota, que é o diabo que bota isso. Bota na cabeça e não tem jeito. Saul botou na cabeça que Davi queria o lugar dele, eu quero matar esse cara. Ele juntou o exército, e Davi agora tem que viver no deserto, nem tocar a vida dele normalmente podia mais, teve que viver no deserto escondido. Aí ele começa agora, nesse momento de conflito, poxa pai, eu fui toda a minha infância, toda a minha adolescência, rejeitado, discriminado, sofrendo preconceito, aí agora, que eu penso que a minha vida vai começar a decolar, eu agora sou obrigado a viver aqui no deserto. Poxa pai, tu me conhece, tu conhece o meu levantar, tu conhece o meu deitar, tu sabe que o que o rei está pensando de mim não é verdade. Ele vai invocar o Deus que tudo sabe. Depois ele vai invocar o Deus que está sempre presente. Olha lá no Salmo 139. Ele vai invocar o Deus onipresente, lá no Salmo 7. No versículo 7, gente, versículo 7. É tudo no Salmo 139. Salmo 109, versículo 7. Olha aqui que ele diz aqui. Para onde escaparei de teu espírito? Para onde fugirei de tua presença? Se subo ao céu, o que está escrito? Se desço ao abismo, se eu vou com asas da alvorada, ou seja, aonde eu for, o que eu fizer, Deus vai estar sempre o quê? Presente. Por quê? Porque chegou nesse momento aqui que Davi estava pensando, olha, eu vou fugir. Eu não quero mais continuar esse meu chamado. Mas como é que eu vou fugir da presença de Deus? Se aonde eu for, Deus está. Está dando para entender? Então, primeiro ele invoca o Deus que tudo sabe. Depois ele invoca o Deus que está sempre presente, o Deus onipresente. Onisciência, o Deus que tudo sabe. Onipresente, o Deus que está sempre presente. Então Davi diz assim, como é que eu vou fugir da presença desse Deus? Se eu subo ao céu, ele está lá. Se eu desço, ele está. Se eu vou para... Deus é onipresente, ele está em tudo quanto é lugar. Tudo que eu faça, não tem lugar que eu possa me esconder de Deus. Ele chega a essa conclusão. Não tem lugar que eu possa me esconder de Deus. Então, Senhor, como é que eu vou fazer com a minha vida? O que eu faço? Esse tempo todo sendo perseguido, esse tempo todo sendo rejeitado. Agora, tu me chamas para ser rei, me unge rei. Olha aí, eu estou esperando lá o homem morrer para sentar no trono, mas ele está achando que eu quero matar ele, eu não quero matar ele nada. E ele agora, sabe, o que eu faço? Eu quero desistir do chamado, mas eu não posso desistir. Gozado que ele mesmo chega a essa conclusão. Eu quero fugir daquilo que tu me chamou para fazer, mas eu não posso fugir. Porque eu vou fugir para onde? Como é que se foge de Deus, gente? Como é que se foge de Deus? Tem como fugir de Deus? Não tem como. Como é que você vai fugir do teu chamado? Não é? Uma vez perguntou assim, pastor, quantas vezes o senhor, eu não sei, quantas vezes mais ou menos o senhor já pensou em desistir de ser pastor no ano?
Aí eu falei assim, ó, no ano não dá nem para mim pensar quantas vezes, porque por semana são várias vezes. Por semana, são várias vezes. Porque o negócio não é fácil. Não, se eu desistir, vou para onde? Como é que eu vou me esconder de algo que Deus me chamou para fazer? Tem como a gente fugir de Deus? Ele está em todo lugar, ele é onipresente. Então o próprio Davi, passando por tudo isso, ele chega à conclusão, olha, eu vou fugir desse chamado. Tu me ungiu para ser rei, mas o negócio está estreito para mim. Estou tendo que viver aqui no deserto, tendo que fugir. Né? Mas só que ele chega à conclusão, de onde? Como eu vou me escapar da presença de Deus? Como eu vou fugir? Eu tenho que ficar aqui mesmo. Então ele invoca o Deus que está sempre presente. Então ele pede, ó, já que tu está sempre presente comigo, Senhor, me livra, me guarda, me livra desse mal, me livra dessa perseguição. Aí depois, ele primeiro vai invocar o Deus que tudo sabe, diga onisciente. Um Deus que está sempre presente, diga onipresente. E agora ele vai invocar um Deus que tudo pode, onipotente. Olha só, vê lá no Salmo 19. Não, vamos a partir do versículo 17. Versículo 17, Salmo 139. Deus, se tão somente destruísse o ímpio, homens de sangue, afasta de mim. Eles invocam teu nome para seus planos astutos. Sim, teus inimigos usam mal teu nome. Senhor, como odeio aqueles que te odeiam. Tenho um desgosto daqueles que te desafiam. Eu os odeio com ódio sem limites. Eles se tornaram também meus inimigos. Examina-me, Senhor. E ele vai começando agora a falar do poder que existe em Deus para destruir os inimigos. Ele começa agora a invocar o Deus que tudo pode. Olha só como é que Davi, nesse momento de conflito, nesse momento que está lá no deserto, ele primeiro, olha, passando um filme da vida dele, o que ele faz? Ele invoca o Deus que tudo sabe, o Deus que está sempre presente e o Deus que tudo pode. Já, Senhor, então me livra das garras dos meus inimigos. Olha aí o que o inimigo está fazendo comigo. Então, queridos, nesse momento aqui, é esse momento que Davi está vivendo. Um momento de tensão. Um momento em que, na mente dele, Satanás está jogando, ó, desiste disso. Você vai continuar querendo ser rei? Você vai continuar querendo fazer o chamado? Quantas vezes Satanás já lançou essa semente na tua mente? Porque uma coisa que você precisa aprender é que a batalha espiritual acontece aonde? Aqui dentro. Ó. A batalha espiritual acontece aqui dentro. Você às vezes está pensando em firmar, não, agora eu vou levar uma vida de oração a sério, vou levar uma vida de militância na obra de Deus sério, não demora muito, Satanás começa, mas você não é capaz, mas olha o que você já fez, olha o que você já foi, olha isso, olha aquilo, né? Ó, você vai mesmo? Você vai deixar de fazer isso? Vai largar? Vai abandonar? Porque a mente é aqui, a batalha é aqui, ó. Tem gente que está esperando o diabo aparecer na frente com garfo, com chifre, com rabo, não. Satanás não vai perder tempo de estar se materializando. Pode até acontecer, mas isso aí é primário. Materialização, incorporação do diabo, isso é primário. Ele incorpora aqui, a gente expulsa, manda ele embora. Entendeu? Hoje, a astúcia de Satanás é muito mais perigosa, muito mais perversa. Porque ele lança dardos, que Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 10, ele lança dardos. O que são dardos? São pensamentos que botam lá na tua cabeça. Estou perdendo tempo na igreja, hein? Acho melhor eu voltar, acho melhor eu fazer o que eu fazia, acho melhor eu sair da igreja, acho melhor eu parar de orar, acho melhor, esse negócio de dar dízimo não está adiantando nada, eu acho melhor. Aí começa aqui, a batalha toda aqui dentro. Ó. Você às vezes querendo, não, eu vou me posicionar, eu vou levar Deus a sério, e a batalha está aqui. Ó. E o diabo, não faz isso não. Você, ó, ou então, ele faz essa batalha e muitas das vezes ele começa a jogar pensamentos para deteriorizar você. Você não é capaz. Vai dar uma de crente agora, não lembra o que você já fez, não? Tem gente que não consegue orar às vezes. Pastor, não consigo. Teve gente que já falou isso para mim no gabinete. Fazendo gabinete, né, eu dando atendimento. Pastor, quando eu começo a orar, o diabo começa a me lembrar tudo que eu já fiz na vida. Aí eu falei, então você vai fazer o seguinte, antes de você começar a orar, tu amarra Satanás, diga, Senhor, amarra os demônios e começa a fazer a sua oração. Antes de orar, primeiro pede o Senhor para amarrar todos os demônios, né? Limpar o ambiente onde você está, onde você vai começar a orar, porque o ambiente que nós estamos, muitas das vezes, né, Satanás consegue acesso. Então pede ao Senhor para limpar o ambiente, amarra os demônios e começa a orar. Aí passou um tempo, essa pessoa me procurou, falei, pastor, deu certo. Falei, amém. Que é isso?
Porque o Satanás, ele quer isso, ele quer, na hora que você às vezes quer ler a Bíblia, começa aqueles pensamentos impuros, é aqui dentro, ele começa a lançar. O que você tem que fazer? Resistir, resistir, resistir. Nesse momento aqui, Satanás sugeriu isso para Davi. Por isso que Davi diz assim, para onde eu vou fugir? Para onde eu vou escapar? Satanás começou a sugerir a Davi, cara, você foi a vida toda rejeitado. Nem teu pai gostava de você, né? Teus irmãos não gostavam de você, né? Você sofreu rejeição. Tu está querendo o que da vida? Se mata, rapaz. Acaba com a tua vida. A psicologia mostra para a gente que todo suicida, antes de se suicidar, ele chega a essa conclusão na sua mente. E sabe quem é que bota essa conclusão na mente do suicida? O diabo. O diabo consegue colocar na mente do suicida que o melhor remédio para ele é morrer. Quem bota isso... A psicologia, evidentemente, né, eles não professam religião, não professam fé. Então diz que isso é algo que a mente estabelece. Mas nós que conhecemos o mundo espiritual, quem é que estabelece isso minutos antes da pessoa acabar com a vida? É o diabo. Ele coloca isso, ó, a solução para a sua vida é se matar. Tua mãe não gostava de você, teu pai não gostava de você, ó, você agora foi ungido rei, está tendo que se esconder aqui no deserto. Acaba com a tua vida, que é a melhor coisa que tu faz, se mata. Pega uma pedra, aqui nem uma maior que tu jogou no cabeça de Golias, pega uma pedra maior, lança na tua e acaba com a tua vida. São as sugestões. Então o diabo está sempre sugerindo que você acabe com a sua vida, que você não vale nada, que você não é capaz, ou então que você não tem que estar na igreja, que você não tem que estar na presença de Deus, que você tem que desistir disso, que é melhor você voltar a viver como você vivia. Satanás está o tempo todo. A batalha é o tempo todo aqui, ó, é na mente. É o tempo todo aqui. Aí você vem na igreja, você ouve uma palavra como essa, você, poxa, legal, sabe, agora eu estou entendendo o que acontece comigo, né? A palavra que o pastor está pregando, eu estou conseguindo entender o que acontece comigo, vou começar. Aí você sai daqui cheio de garra, cheio de disposição, e daqui a pouco a batalha começa. Você não é capaz. Isso já aconteceu, acontece comigo, gente. É porque a gente, com a experiência, já sabe repreender. Né? Porque é o tempo todo tendo que repreender. Quantas vezes? Né? O diabo chega e fala, pô, Jorge, você está fazendo o que na igreja, rapaz? Você podia estar ganhando um monte de dinheiro. Vários convites para você trabalhar aqui, para trabalhar ali. Né? Eu já pastor de igreja, eu recebi convite para ser reitor de uma universidade em Angra dos Reis. O dono da universidade me chamou e falou assim, olha, você vai para lá para Angra dos Reis, ganhar um salário que eu nunca nem pensei em ganhar na vida, você vai ganhar X em Angra dos Reis, você vai ter casa, vai você com a sua família, só que eu quero você morando definitivamente em Angra dos Reis, porque eu quero que você entre na universidade 7 horas da manhã e saia de lá 10 horas da noite, porque ele mora aqui, né? Aqui no Rio. Então eu quero que você fique lá em Angra dos Reis, você vai ficar direto lá, porque aí eu sei que você lá, eu confio, eu sei que a universidade vai decolar lá, você vai ser o reitor da universidade. E aí interessante, aí aquilo, se eu não disser para vocês que isso não me abalou, eu não sou mentiroso, eu estou no altar na casa de Deus. Eu não sou louco de fazer isso. Me abalou e muito. Eu pensei logo o carro zero que eu ia poder comprar. Né? Porque Angra dos Reis, praia, tudo de bom, gente. Eu sou praieiro, adoro praia. Já fiquei pensando eu nas ilhas de Angra dos Reis, né? De Angra dos Reis, andando de coisa. E Satanás na minha mente, tu vai perder essa boca. Olha aí, rapaz, vai ficar lá passando pastor em igreja em Tomazinho, em São João de Meriti. O diabo aqui, ó, o tempo todo. O diabo me tentou tanto, né? A igreja tu deixa lá com tem um monte de gente lá que pode só assumir a igreja. Tu sabe, deixa a gente lá e vai viver a tua vida, rapaz, vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. Aonde que vai receber uma outra oportunidade como essa? O diabo me tentou tanto, que eu ousei levar essa proposta para minha esposa. Cheguei em casa e falei assim, minha filha, tem um negócio para te contar. Aí ela, senta aí. Aí me tranquei com ela no quarto. Falei, minha filha, recebi uma proposta, tu nem sabe. Aí ela, que a Iris é mulher de oração, né? Aí ela, séria, me olhando. Falei, olha, nossa vida vai decolar. Recebi uma proposta para ser reitor de uma universidade, tarará, aí contei para ela, né? Eu estou assim triste, porque, poxa, tem que largar o ministério, né? Tem que largar a igreja, mas, sabe, já chega lá, a gente arruma uma igreja boa para a gente ser membro,
Vamos procurar uma igreja grande, porque a igreja grande, ninguém vê a gente não trabalha na igreja também. Olha só, eu pastor já de igreja, gente. Olha o que o diabo, como é que o diabo trabalha. Eu estou aqui me expondo para vocês que eu não tenho esse negócio não, vocês sabem disso. Falei, a gente chega lá, pega uma igreja, porque igreja grande, a gente vai ser mais um. Ninguém nem vai ver a gente no meio da multidão. Ninguém vai querer que a gente seja líder de célula, ninguém, porque ninguém nem vai ver a gente. Né? Vamos para uma igreja grande. Aí eu falei para ela, vamos lá, e a gente, vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar, coisa e tal, parará. Falei, o que você acha? Ele me deu 10 dias para pensar. Aí ela falou assim, você já pode dar a resposta agora, se você quiser. Você disse que não, porque você foi chamado para ser pastor. Gente, que balde de água fria. Ali, sabe aquele bonecão do posto? Quando, né? Abaixo. Ela falou, não, você pode dar a resposta agora. A gente foi chamado para ser pastor, tem uma igreja para a gente cuidar. Deus mandou você sair? Eu falei, não, Deus não mandou nada, mas eu estou achando, de repente, quem sabe você não está... Não, que isso? De jeito nenhum. Quando eu liguei no dia seguinte, eu já liguei no dia seguinte, para não demorar muito, né? Já vou desistir no dia. Quando eu liguei para o dono da universidade, falei assim, olha, estou te ligando, quero te agradecer o convite, mas infelizmente não dá. Ele, Jorge, mas não é possível, me dá um motivo justo. Me dá um motivo para você recusar. Aí sabe qual foi o motivo que eu dei? Sou pastor de igreja. Ele, pelo amor de Deus, Jorge. Porque como é que uma cabeça de um ímpio, uma pessoa que não tem Jesus, vai entender uma coisa dessa? Que alguém rejeita uma proposta dessa para continuar pastoreando a igreja. Mas isso depois eu entendi perfeitamente. Seta do diabo. Chegou a me empolgar. Às vezes isso acontece, aconteceu comigo, pode acontecer com você, com todos nós. São tantas as setas, são tantos os pensamentos, que você começa a achar, bom, eu acho que é isso que eu vou ter que fazer. Aí você começa a querer dar vazão. Por isso que a gente tem que estar o quê? Pedindo ao Senhor que possa estar blindando a nossa mente com o sangue de Jesus. E tendo uma pessoa de oração para compartilhar. Né? Na minha vida, Deus usou minha esposa. Na sua vida, Deus usa o seu pastor, usa o seu líder de célula, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe. Sejam pessoas comprometidas com Deus. Então, sempre porque a nossa mente tem que estar o quê? Blindada pelo sangue do Cordeiro. Amém, pessoal? Então, vamos ficar de pé agora. Não, fique sentado, eu queria que você fique sentado. Coloca, por favor, aí o louvor que eu pedi. Vem aqui que eu não sei como é que acende essas luzes aqui do lado. Vem alguém aqui me ajudar a acender as luzes do lado. Eu queria que você ficasse sentado. Amém. Feche seus olhos agora. Nós vamos colocar um louvor. E talvez, a exemplo do que aconteceu com Davi, pode ser que isso tenha acontecido na sua vida também, tá?